Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos hoje a memória litúrgica de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, no início, era padroeiro apenas dos párocos, como nós ouvimos na oração coleta, por causa da sua solicitude pastoral. Mas, como é exemplo de padre, depois o Papa Bento XVI decretou padroeiro de todos os sacerdotes, de todos os padres. Ele nasceu por volta do século XVIII, na França, de uma família muito simples, camponesa, e desde cedo São João Maria Vianney trabalhava. Por isso ele não frequentava a escola, tinha uma enorme dificuldade intelectual. Aprendeu a ler e a escrever com 18 anos e assim mesmo tinha muita dificuldade. Entrou para o seminário, teve muitas dificuldades lá e só conseguiu ser padre com a ajuda de um outro padre vigário. Uma vez ordenado, não queriam deixar São João Maria Vianney naquelas paróquias centrais, naquelas paróquias mais ricas. Havia um povoado lá no interiorzinho da França chamado Ars, e para lá mandaram São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele monta uma carroça, e naquela carroça ele coloca toda a sua mudança, os seus livros, as suas roupas, os seus móveis, e ele vai a caminho desse povoado. No caminho ele encontra um menino que era um pastorzinho, de ovelhas, e ele pergunta para onde fica Ars, e o menininho aponta: por aqui, seu vigário. E aqui tem uma magnífica frase que os historiadores apresentam. Por isso que lá tem uma estátua, que está ele de frente para o menino e ele curvado apontando para o céu. Naquele momento ele diz: muito bem, tu me mostraste o caminho de Ars, eu irei te mostrar o caminho do céu. Ser padre, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. É mostrar, é apontar para as pessoas, para os fiéis, o caminho do céu. O padre pode ter várias habilidades, pode ter vários conhecimentos em diversas áreas, humana, teológica, espiritual, seja lá o que for, exatas. Porém, a principal missão de um padre dentro da igreja, na vida dos seus fiéis, dos seus paroquianos, é apontar o caminho do céu. Porque se o padre não apontar o caminho do céu, que é o caminho da verdade, esse padre será uma pedra de tropeço. Como nós ouvimos no finalzinho do evangelho de hoje: tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Por isso que nosso Senhor tratou Pedro como Satanás. Então os padres precisam mostrar para todos nós, inclusive nós no clero, um tem que mostrar para o outro o caminho do céu, e não o caminho da própria vontade, o caminho da perdição. Pois bem, ele chega naquele povoado, toca o sino, ninguém vem para a Santa Missa. Vai celebrar missa, ninguém. Vai atender confissão, ninguém aparece. O povo só queria saber de bebedeira, só queriam saber de baile, só queriam saber de bordel, de cabaré. Era essa a vida dos paroquianos de São João Maria Vianney. E o que ele fez? Começou a aplicar a sua solicitude pastoral. Acordava às 4 horas da manhã, ia para a frente do sacrário, rezava, celebrava uma missa privada, ficava em adoração, fazia jejum, fazia penitência, comia apenas batata, e assim os fiéis foram voltando para a igreja. Os fiéis foram se convertendo. E Ars, que era uma cidadezinha tão pequenininha, tão escondida, passou a ser um centro de referência dentro da igreja por causa da santidade daquele padre. Certa vez um advogado tão conceituado foi lá no templo de São João Maria Vianney e perguntaram para ele, o que você viu lá? E ele simplesmente respondeu: eu vi Deus presente no homem. Apenas para concluir, certa vez o São João Maria Vianney com o diabo, podemos dizer que eles conviviam, porque o diabo vivia tentando ele e ele estava nem aí para nada, Aí certa vez o diabo apareceu para ele e disse o seguinte:
Se houvesse 3 padres como você, todo o meu reino estaria destruído. Olha só para vocês verem a grandeza que foi o sacerdócio e a santidade de São João Maria Vianney, ao ponto do diabo dizer isso, que se houvesse mais 3 como ele, todo o reino dele estaria destruído. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje que é um dia especial, hoje que é o dia do sacerdote, dia do padre, vamos oferecer esta Santa Missa, as nossas orações, as orações do Santo Terço, nossas penitências. Vamos pedir a Jesus a santificação dos sacerdotes. Por quê? Porque assim como um padre, quando ele cai, quando ele se perde, ele não se perde sozinho, muitas pessoas vão juntos. Quando ele se santifica, ele também não se santifica sozinho. Muitas pessoas também se santificam. Um padre, quando entra no céu, ele leva milhares junto com ele. Então vamos suplicar a Jesus a santidade dos sacerdotes, para que todos nós padres sejamos santos, a exemplo de São João Maria Vianney, conforme o coração de Jesus. É dele aquela frase, né? O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Quando verdes um padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,